Às vezes, o pior inimigo é o que não podemos ver, mas que ainda assim nos persegue com um olhar frio e implacável. Meu nome é Samuel, e naquela noite a estrada parecia interminável, como se ela se estendesse para sempre em um abismo de trevas e mistério. Havia sido um dia exaustivo. O trabalho na fábrica de equipamentos industriais sempre me deixava cansado, e o que eu mais desejava era chegar em casa e afundar no sofá. Mas a estrada, com seus contornos indistintos e suas sombras móveis, tinha outros planos para mim. Era por volta das 3 da manhã quando decidi parar em um posto de gasolina isolado na beira da estrada. A única luz vinha de um letreiro piscante que anunciava abastecimento 24 horas. E o lugar estava tão vazio quanto um cemitério. Com o tanque quase na reserva, eu não tinha escolha a não ser parar. Desci do carro e o som das minhas botas ecoou em uma quietude desconfortável. Enquanto abastecia, percebi uma figura no canto da loja de conveniência. Era uma mulher com um vestido antigo, a cor desbotada e o tecido rasgado nas bordas. Seus olhos estavam fixos em mim, e um frio na espinha se espalhou por todo o meu corpo. Era como se ela não fosse um ser vivo, mas uma ilusão projetada pela escuridão. "Você está bem?" perguntei, tentando parecer casual. Ela não respondeu, apenas continuou me observando, e a sensação de desconforto aumentou. Finalmente, o abastecimento terminou, e eu entrei de volta no carro, desejando ter ignorado a visão. Quando voltei para a estrada, a visão da mulher continuava a me assombrar. A estrada parecia mais sinuosa agora, e o relógio do carro marcava uma hora cada vez mais estranha. Parecia que o tempo estava se distorcendo, e eu estava preso em um loop interminável de estradas que se curvavam e se entrelaçavam. A cada curva eu sentia uma presença. Eram sombras que se moviam à periferia da minha visão, e ocasionalmente um vulto pálido passava rapidamente pelas janelas do carro. O rádio, que estava silencioso antes, começou a emitir uma estática incessante e sussurros inaudíveis. Em um momento, a estrada se abriu em um clareira, e eu vi uma figura esquelética de pé no meio da pista. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, e suas mãos eram como garras de um predador. Eu freiei bruscamente, mas o carro derrapou e quase bateu em um poste de sinalização. Tremendo, eu encarei a figura que agora estava desaparecendo na escuridão. Tentando recobrar a compostura, continuei dirigindo, mas algo estava terrivelmente errado. A cada vez que olhava para os espelhos laterais, via a mesma mulher que eu havia visto no posto de gasolina, desta vez mais próxima, com um olhar de desesperança e raiva. Ela parecia estar me seguindo, movendo-se com uma velocidade sobrenatural, sempre no limite da minha visão. A estrada parecia ter se tornado uma série de labirintos intermináveis, cada curva trazendo novas distorções. Eu estava completamente perdido, com a sensação de que a estrada estava me manipulando, alterando suas características a cada momento. O desespero começou a tomar conta de mim. O rádio começou a tocar uma melodia antiga e triste, um lamento que parecia vir de um tempo distante. As vozes que sussurravam no fundo eram ininteligíveis, mas carregavam um tom de súplica e desespero. As janelas do carro começaram a embaçar, e eu senti uma mão fria tocando meu ombro. Girei o pescoço rapidamente, mas não havia ninguém lá. Quando eu finalmente avistei um sinal de saída, fui quase como se estivesse vendo uma miragem. Mas ao fazer a curva, percebi que a estrada continuava a se desenrolar diante de mim, como se a saída fosse apenas uma ilusão. O sentimento de claustrofobia e desespero cresceu, e eu sabia que algo estava se desenrolando além da minha compreensão. Por volta das 5 da manhã, quando finalmente parei em um beco sem saída, o céu começou a clarear e a estrada parecia finalmente ter um fim. O posto de gasolina estava novamente à vista, mas ao me aproximar, percebi que o lugar estava completamente abandonado, coberto de poeira e teias de aranha.
Não havia sinal da mulher ou da presença que eu havia sentido. Dirigi para casa em um estado de apatia e exaustão. As imagens e sons da noite ainda assombravam minha mente e eu sabia que nunca mais seria o mesmo. A estrada que eu havia percorrido parecia um pesadelo de uma noite interminável e eu estava profundamente grato por ter conseguido escapar. Mas enquanto tentava descansar, uma última sensação de inquietação me dominou. O relógio da minha mesa de cabeceira marcou exatamente 3 da manhã e eu me perguntei se a noite ainda estava me observando, esperando para me levar de volta àquela estrada interminável. Eu nunca mais soube o que realmente aconteceu naquela noite. As estradas e os postos de gasolina tornaram-se lugares que evito, e o medo de dirigir à noite me assombra como uma sombra que nunca se afasta. A sensação de estar sempre sendo seguido e observado nunca me abandonou. E a estrada continua a ser um lugar onde a realidade e o pesadelo se entrelaçam de maneira horrível e inexorável. Às vezes, o que você pede não é o que você recebe, mas o que você nunca pode esquecer. Eu sou Rafael, e vou te contar sobre uma noite em que um simples pedido de comida virou um pesadelo que eu nunca consegui explicar. Eu trabalhava em turnos longos e cansativos, e naquela noite, depois de um dia especialmente exaustivo, decidi fazer uma parada rápida em um drive-thru para algo para comer antes de ir para casa. Era uma noite fria e chuvosa, com a tempestade criando uma sinfonia de trovões e raios. O tempo estava feio e as estradas estavam desertas, com apenas algumas luzes de postes espalhadas ao longo do percurso. O drive-thru que eu escolhi parecia quase fantasmagórico, com suas luzes piscando e o som do vento aumentando a sensação de isolamento. Quando entrei na fila, o menu iluminado estava embaçado pela chuva e parecia uma tela de outro mundo. Fui atendido por uma voz fria e monótona através do intercomunicador. A voz não tinha qualquer inflexão emocional, apenas uma precisão impessoal que dava a sensação de que estava falando com uma máquina e não com um ser humano. Bem-vindo ao Drive Night. O que você deseja? Eu gostaria de um cheeseburger e um milkshake de baunilha, por favor. Respondi, tentando manter a voz calma apesar do cansaço. A resposta foi imediata e, se possível, ainda mais sem emoção do que antes. Seu pedido será pronto em alguns minutos. Por favor, prossiga para a janela. A fila avançou lentamente e eu continuei observando a chuva bater nas janelas do carro, as gotas se transformando em pequenas correntes que deslizavam pela superfície. Havia algo desconcertante sobre o cenário, algo que me fez sentir como se estivesse imerso em um pesadelo. Quando finalmente cheguei à janela, a primeira coisa que notei foi a luz fraca e piscante que iluminava o local, criando sombras estranhas nas paredes do drive-thru. O atendente, um homem de aparência esquelética e com uma expressão de absoluto vazio, entregou-me uma sacola de papel e um copo. "Aqui está o seu pedido", ele disse, sem olhar para mim, seus olhos fixos em um ponto invisível atrás de mim. Eu peguei o saco e o copo, e ao olhar para dentro da sacola, percebi algo estranho. Não havia cheeseburger lá dentro, apenas uma caixa de madeira pequena, antiga e empoeirada. O copo de milkshake também estava cheio de algo que parecia mais uma mistura turva e viscosa do que um milkshake de baunilha. Confuso e um pouco desconfortável, virei-me para sair do drive-thru. No entanto, ao começar a dirigir, percebi que a estrada à minha frente parecia diferente. As luzes dos postes pareciam mais fracas, e as árvores ao longo da estrada se curvavam em ângulos estranhos, como se estivessem tentando me engolir. O primeiro sinal de que algo estava realmente errado veio quando comecei a ouvir um som baixo e abafado vindo do banco de trás do carro. Era uma espécie de sussurro que parecia aumentar de intensidade. Olhei no espelho retrovisor, mas não havia ninguém lá. Decidi parar o carro em um posto de gasolina próximo, esperando que um pouco de luz e movimento ajudasse a acalmar meus nervos.
Quando abri a sacola de papel para investigar a caixa de madeira, encontrei algo ainda mais perturbador. A caixa estava cheia de pequenos bonecos feitos de palha e cordas, com expressões faciais distorcidas e olhos de vidro que pareciam seguir cada movimento meu. A sensação de terror cresceu quando percebi que o milkshake no copo estava lentamente se transformando em uma substância negra e pegajosa, como se estivesse absorvendo algo da escuridão ao redor. Decidi abandonar o milkshake e a caixa, pegando apenas a sacola com os bonecos e dirigindo de volta para casa. No entanto, a sensação de que estava sendo observado continuava a aumentar. Cada som do carro parecia amplificado e cada sombra que passava pelas janelas parecia ter uma forma própria. Quando finalmente cheguei em casa, o alívio de estar em um ambiente familiar foi efêmero. Os bonecos de palha estavam espalhados pelo meu carro, como se tivessem sido colocados lá por alguma força invisível. Eu os joguei fora, mas uma sensação de desconforto persistiu. Nas semanas seguintes, o que começou como um simples pedido de comida se transformou em uma série de eventos bizarros e inexplicáveis. Eu ouvia sussurros nas paredes, via figuras estranhas em cada canto, e o sentimento de estar sempre sendo observado nunca me abandonou. O drive-thru continuava a ser um lugar que evitava, e eu nunca mais consegui olhar para um milkshake da mesma maneira. O pedido que eu recebi naquela noite se tornou um pesadelo constante, e a sensação de que algo sombrio estava sempre à espreita me assombra até hoje. Cada vez que vejo um drive-thru, uma parte de mim se pergunta o que realmente está sendo servido por trás daquelas janelas, e se o verdadeiro terror não é o que acontece quando você não tem escolha a não ser encarar o que vem em um simples pedido. Na escuridão, nem todos os ecos vêm do passado. Alguns são sussurros do que está à espreita no presente. Meu nome é Miguel, e o que eu vou te contar não é um conto inventado, mas um pesadelo que eu vivi. Em uma noite como tantas outras, o simples ato de dirigir à noite virou uma experiência de terror inexplicável. Era um sábado, e eu estava voltando de uma visita ao meu tio em uma cidadezinha pequena. O relógio marcava 2 da manhã, quando comecei a viagem de volta para casa. A estrada estava deserta, com apenas o som do motor e o ruído constante dos pneus sobre o asfalto molhado pela chuva recente. A neblina estava se formando, criando uma camada de mistério e incerteza ao redor do meu carro. A primeira coisa estranha aconteceu quando eu passei por um ponto de ônibus que parecia vazio. No entanto, quando passei, percebi algo no espelho retrovisor. Havia uma figura de pé na beira da estrada, uma silhueta indistinta que parecia estar me observando. Não consegui distinguir detalhes, apenas uma presença ameaçadora. A estrada estava dividida por longos trechos de árvores altas, que formavam um túnel verde e sombrio. O rádio começou a tocar uma música antiga, que estava claramente fora de lugar, e o som parecia amplificado pela solidão da estrada. O que era mais perturbador era a sensação crescente de que eu estava sendo seguido. Foi quando eu avistei o sinal de um drive-thru abandonado no meio do nada. A placa estava enferrujada e o letreiro piscava intermitentemente. A curiosidade me venceu e eu decidi parar para ver se havia algo útil, talvez uma máquina de café ou algum tipo de conforto para a viagem. Estacionei e entrei no local. A cabine de atendimento estava coberta de poeira e o interior do drive-thru estava em um estado de abandono quase absoluto. No entanto, algo chamou minha atenção. Uma luz fraca piscava em um canto do estabelecimento, como se estivesse chamando alguém. Enquanto explorava, notei uma fila de caixas e sacolas espalhadas. Em uma delas, encontrei um copo de café ainda quente. Decidi pegá-lo, pensando que poderia ajudar a me manter acordado. Quando segurei o copo, senti um frio estranho nas mãos.
e o aroma do café era insuportavelmente pungente, como se tivesse sido deixado ali há muito tempo. Enquanto me preparava para sair, o rádio do meu carro começou a emitir uma estática intensa e os sons distantes de vozes murmurantes. A sensação de estar sendo observado voltou com força, e eu vi uma sombra se movendo nas janelas quebradas do drive-thru. Era como se algo estivesse se escondendo ali, esperando para sair. Saí rapidamente do local, tentando ignorar a sensação de pânico crescente. Ao voltar para o carro, percebi que o clima tinha mudado drasticamente. A neblina havia se tornado densa e as árvores pareciam agora se mover, suas sombras balançando de forma antinatural. Enquanto dirigia, o rádio continuava a emitir uma melodia distorcida e as vozes sussurrantes pareciam ficar mais claras, quase como se estivessem se comunicando com alguém ou algo que estava comigo na estrada. A sensação de que algo estava se movendo ao meu lado era quase palpável. Foi quando eu vi o reflexo de algo no vidro do lado do passageiro. Olhei rapidamente e vi uma figura pálida e esfumaçada, com olhos vazios que me observavam. A figura parecia estar se aproximando, sua presença se tornando mais evidente à medida que a estrada se tornava mais estreita e escura. A cada curva, eu sentia a presença mais perto. As árvores ao redor pareciam se fechar, e a estrada parecia se contorcer em um labirinto interminável. O desespero tomou conta de mim quando percebi que o drive-thru abandonado tinha desaparecido. Estava preso em um pesadelo de uma estrada que parecia se transformar em um túnel sem fim. Finalmente, avistei as luzes de uma cidade ao longe. A sensação de alívio foi imediata quando a estrada se alargou e as luzes da cidade se tornaram mais brilhantes. Quando entrei na cidade, o rádio parou de emitir a estática e a sensação de ser seguido desapareceu abruptamente. Voltei para casa sem mais incidentes, mas a experiência daquela noite nunca me abandonou. O drive-thru abandonado, a figura no vidro e o rádio sussurrante se tornaram memórias perturbadoras que frequentemente surgem em meus pensamentos. A sensação de que algo estava escondido na escuridão e que estava me observando durante a viagem me deixou com uma impressão duradoura. A estrada à noite nunca mais foi a mesma para mim, e o medo de que aquele pesadelo pudesse se repetir continua a me assombrar a cada viagem que faço.